Os dons ministeriais de Efésios 4, versículo 11, estão em vigor hoje? Nesse canal do YouTube que você está assistindo aqui, você vai ter lá, na primeira temporada do Verbum, um episódio sobre Efésios 4, e a gente passa pelo versículo 11. Mas... Episódio 11, eu acabei de conferir aqui, ó. Episódio 11, olha aí, ó. 4:11 é até fácil de lembrar. Episódio 11 da primeira temporada de Verbum. Quando nós vemos aqui todo o contexto. O contexto aqui é o seguinte: Jesus, ele desce às regiões inferiores da terra, ele sobe como um guerreiro vitorioso, e a vitória dele é a vitória de toda a igreja, e ele entrega para a igreja um presente. E aqui o presente são as pessoas. E que pessoas são essas? Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. E aí ele fala o porquê disso. E eu acho que o porquê aqui é mais importante do que se os dons ainda estão em vigor ou não. Qual que é o porquê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, com a seguinte função: aperfeiçoar os crentes, edificar o corpo de Cristo, ter a unidade da fé, chegar à estatura de Jesus e não ser mais como criança, jogado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento novo, qualquer coisa que te desvia da fé. A pergunta é: esse propósito já se cumpriu? Vou fazer a pergunta especificamente aqui para o nosso irmão Aldo. Aldo, você já está perfeito na fé? A igreja já chegou à unidade plena? Você já atingiu a estatura de Cristo? Está plenamente firmado? Eu não. Eu ainda não atingi a estatura de varão perfeito. Eu ainda não atingi a plena perfeição na fé. Eu ainda não me amoldei plenamente a Cristo. O que é amoldar-se plenamente a Cristo? É a santidade plena. É de fato tornar-se santo. Você já chegou lá, Edson? Não, estou lutando. Eu também não. Eu olho para a vida dos santos e eu vejo que é possível. Tá certo que, como dizia Santa Teresinha, né? A vida dos santos é uma montanha e a gente se sente como um grãozinho de areia diante do Everest. Mas esse é o propósito. A plenitude de Cristo, a unidade da fé, a maturidade, o serviço. E se a resposta para essas perguntas, você já atingiu isso, se a resposta é não, então esses dons ainda existem? Sim. Mas vamos entender. São Paulo fala aqui de 4 dons: apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre. Perceba que a gente pode dividir esses 4 dons em 2 grupos. Quais são esses 2 grupos? Primeiro grupo: dons para os de fora e dons para os de dentro. Como assim, Eduardo? Dons para quem é da igreja e dons para quem não é da igreja. Quais são os dons para os de fora? Apóstolo e evangelista. Perceba. Apóstolo e evangelista é para anunciar para quem nunca ouviu. O apóstolo é aquele enviado. O evangelista é aquele que vai anunciar o evangelho. E 2 são para os de dentro: profetas e pastores mestres. Profeta é aquele que fala para o povo. Pastor mestre é aquele que pastoreia e ensina o povo de Deus. Só que a gente também pode dividir em outras 2 categorias. E quais são essas outras 2 categorias?
dons ordinários e ofícios extraordinários. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com ofícios extraordinários. Primeiro, dons ordinários aqui. Evangelista e pastor-mestre. A gente tem até hoje na igreja sem problema nenhum quanto a isso. Mas e esses ofícios extraordinários? Quais são? Apóstolos e profetas. Por que ofícios? Porque nos dias do Novo Testamento existiam, de fato, apóstolos, com A maiúsculo, o ofício de apóstolo. Existiam profetas, com P maiúsculo. E hoje? Hoje nós temos, sim, profetas, eu diria com P minúsculo, pessoas que falam da parte de Deus para a gente, tá? E profetizam, e lembrando que profetizar é falar da parte de Deus. Profetizar é prever o futuro, nada disso. Prever o futuro é outra coisa, é outra categoria, não é nem cristão isso. Não é adivinhar o futuro, é falar da parte de Deus. Por vezes, os profetas, eles faziam prenúncios acerca do que aconteceriam, mas como parte do anúncio do Senhor. E os apóstolos? Os apóstolos não existem mais, eles estão na glória com Jesus, mas eles deixaram sucessores. E quem são os sucessores dos apóstolos? São os bispos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então, nós cremos, Aldo, firmemente na sucessão apostólica. Ou seja, quando os apóstolos morreram, eles ordenaram bispos para carregar adiante a autoridade deles e para ensinar com a autoridade de Cristo. Perceba, os bispos não têm autoridade para estabelecer revelação. A revelação, ela cessou. Isso aí está no Catecismo da Santa Igreja. A revelação cessou, revelação com R maiúsculo, tá? Cessou com a morte do último apóstolo. Mas os bispos, eles são os legítimos intérpretes da revelação que cessou. Eles são os legítimos guardiões dessa revelação que cessou. Eles carregam essa missão apostólica de falar no nome de Cristo, ensinar no nome de Cristo. Eu preciso crer nisso, gente. Sabe por quê? Porque se eu não crer na sucessão apostólica, eu vou crer que a igreja que Jesus fundou deixou de existir com a morte do último apóstolo. E eu não posso crer nisso. Para resumir aqui a minha resposta, Aldo, apóstolo e profeta, com A maiúsculo, com P maiúsculo, não existe mais esse ofício apostólico, esse ofício profético. Mas existe, sim, os sucessores dos apóstolos com a missão de pastorear o rebanho de Deus e fazer tudo aquilo que a gente leu lá em Efésios 4.